Quero começar fazendo uma pergunta, duas na realidade. Deus tudo pode? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Tem gente em dúvida. Perguntar de novo. Deus tudo pode? Sim. Segunda pergunta. Deus tudo faz? Sim ou não? Sim. Não. Perguntar de novo. Deus tudo pode? Sim. Deus tudo faz? Não. Por quê? Se Ele é Deus, se Ele tudo pode, por que Ele nem tudo faz? Podemos perguntar, talvez para o Evangelho de hoje, talvez para o tema que vocês estão refletindo, sobre a oração do Pai Nosso. O padre não é cantor, mas tem uma canção da comunidade católica Mar Adentro, que ela diz assim: é preciso crer e abandonar nas mãos de Deus, pois Ele te dará o tudo mais. E a canção diz: basta confiar no seu amor, que é bem maior, e no Senhor esperar. Deus, Ele tudo pode, e Deus, Ele tudo pode fazer, se nós dermos liberdade para que Ele faça. Porque como Pai nos presenteou com um presente que nenhuma outra pessoa nos dá, que é a liberdade. E Ele, que é liberdade plena, não pode inferir naquilo que nos foi dado, que é a liberdade. Portanto, se eu não quero, Ele não vai fazer, mesmo que o coração dele anseia por nos dar. E no início desta celebração, alguém que animava dizia: o Evangelho nos ensina, pedi e vos será dado, batei e a porta se abrirá, buscai e encontrareis. Sim, Ele mandou, justamente porque Ele precisa da liberdade. Padre, mas por que o senhor está dizendo tudo isso? Porque vocês estão refletindo sobre a oração do Pai Nosso, e hoje ficamos de refletir: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só que para viver a vontade do céu, eu já posso vivê-la aqui e agora. Porque as minhas escolhas, as suas escolhas, elas têm que ter cheiro de eternidade. Aquilo que eu faço, aquilo que falo, aquilo que vejo, tem que ecoar já na eternidade. Porque nós não temos como viver desconectado do mundo. E portanto eu posso viver já hoje a possibilidade de ser eterno. Portanto, eu tenho que experimentar no cotidiano da nossa vida a graça do extraordinário de Deus. Teresinha do Menino Jesus vai dizer que para poder se chegar ao extraordinário, antes é necessário passar pelo ordinário da vida. Ou seja, na caminhada do dia a dia, nós experimentamos o querer de Deus. E nós precisamos alinhar o nosso querer ao querer de Deus. E Deus é tão bom para conosco, que vocês, celebrando esse cerco de Jericó, vai ganhar um presente da própria liturgia da igreja, que no domingo vocês vão refletir sobre Pai Nosso. No Evangelho de domingo, Jesus vai, na versão de Lucas, nos ensinar a rezar. Mas o padre deixa para o padre fazer a homilia de domingo para vocês. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Vamos repetir? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Refletir esta petição do Pai Nosso é repetir para nós, Mateus. Você precisa alinhar as batidas do seu coração às batidas do coração de Jesus. Não existe dizer que é cristão se não tem uma vida alinhada com o querer de Deus. Não tem como viver uma caminhada autêntica de fé se nós não estivermos alinhados com aquele que é a própria fé, que é a verdade da nossa existência, nosso Senhor Jesus Cristo. E para viver a fé, nós precisamos viver quem somos, porque Deus, quando nos pede para viver a fé nele, não anula a possibilidade de ser quem somos. Mas é na nossa existência, naquilo que trazemos conosco, é que Deus quer que nós sejamos esse terreno que a palavra de Deus hoje nos apresentou. A semente que cai na terra é uma semente que é capaz de produzir fruto, porque a semente é o próprio Cristo, é o Verbo feito carne.
agora os terrenos são diferentes. O que vai depender se aquilo que rezamos, seja feita a vossa vontade, produzirá fruto ou não, é o meu coração, é a minha vontade, é a nossa disponibilidade. Quando o padre tem ido aí celebrar as santas missas, com de louvor, com pedido de cura, o padre tem dito, sabe o que a gente precisa eliminar da nossa vida, filhos? A síndrome de Gabriela. Quem aqui é mais novo que o padre, com 60 anos, vai lembrar da novela Gabriela, vocês lembram? A novela dizia, a canção dizia assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. A gente traz essa síndrome na nossa existência, sabia? Ai, eu nasci assim, né? Olha, eu sou difícil mesmo, porque eu não vou mudar mais. A gente vai fazendo voto íntimo contra a vontade de Deus. Não podemos permitir isso. Fazer voto íntimos dentro de nós. Ah, eu não vou dar certo. Ah, eu não tenho mais condições de mudar. Ah, porque eu já estou com a idade avançada. Ora, o que isso tem a ver? Se Deus é eterno, e a eternidade já pode ser experimentada em nós pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes. Você nunca pode permitir que alguém na tua vida diga para você, você não dá certo, você não nasceu para dar certo. Ah, a gente permite que os outros em alguma situação da vida digam assim, ah, você não vale nada. Não. Como católicos, não podemos experimentar isso nos nossos ouvidos, não. Porque nós valemos todo o sangue de Cristo derramado na cruz. E se isso não valer nada, a gente pode fechar as portas da igreja e ir embora. É verdade. Alinhar as nossas vontades ao querer da vontade de Cristo é difícil, filhos. Sabe por quê? A vontade de Deus, ela é sempre amorosa. Porque Deus quer o melhor. Deus quer Pai, Deus vai dizer no Evangelho de domingo que se aqueles que é mal sabem dar coisas boas aos seus, quanto mais Deus que é bom sabe dar coisas boas aos seus. Agora, a bondade de Deus, a vontade de Deus é sempre amorosa. Ela busca sempre o bem de todos. Porém, ela pode ser amarga para nós. Por quê, Pai? Porque nem sempre o querer de Deus será o nosso querer. E às vezes a gente reza o Pai Nosso dizendo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E a gente vai rezando isso várias vezes no dia, na oração do Pai Nosso, ou quem reza pelo menos uma vez ao acordar, né? Porque tem gente que nem reza o Pai Nosso, né? Antes de acordar, ou pelo menos antes de dormir, agradecendo a Deus por tudo. Mas quando nós rezamos isso, nós deveríamos ter uma confiança que vai além de nós. Nós deveríamos pensar que quando nós dizemos seja feita a vossa vontade, nós estamos entregando o nosso querer ao querer de Cristo. Só que o que acontece conosco? Às vezes a gente baixa o espírito de Marta. Ouviram domingo passado no Evangelho, né? Que bom, vieram à missa pelo menos. Mas Jesus não disse para o Evangelho, Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas com muitas coisas? Mas por que o padre diz que baixou o espírito de Marta? Porque Marta, quando tem voz no Evangelho, em João a gente vai ver que ela repreende Jesus. Olha, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ei, Marta, foi uma vez. Se não bastasse, quando Jesus vai visitar a casa dela, o que acontece? Senhor, manda que minha irmã venha me ajudar. Não te importas que eu fique sozinho com as coisas aqui? E ela fique lá, aí aos teus pés? Mande que ela venha até aqui. Não podemos fazer assim, não. Nós devemos fazer um movimento contrário. Nós não podemos indagar Deus, porque se nós rezamos como igreja, em cada Eucaristia, quando rezamos como cristãos em casa, em qualquer lugar, Pai nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nós temos que estar abertos a entender que nem sempre aquilo que Deus faz é o nosso querer. E provavelmente vai ser sempre o contrário. Mas o padre saiu de Olímpia para te dizer uma coisa. Você pode até pedir algo para Deus e Ele não te dá o que você quer. Mas você não sai da presença de Deus sem o necessário. O necessário Deus te dá todo dia.
e nós somos ingratos com Deus. Nós não sabemos contemplar a graça. Nós não queremos desprendimento. Sabe por quê, filhos? Porque fazer a vontade de Deus na nossa vida, fazer alinhar aquilo que nós rezamos, seja feita a vossa vontade, requer de nós uma atitude, que é o mais difícil: desaprender aquilo que aprendemos até agora. É difícil, não é? Aqui nos lembra um pouquinho Pedro, a figura de Pedro nos evangelhos. Quando Jesus pega Pedro para poder pescar, e aí no meio do mar, Jesus pede para Pedro: lance as redes. Ah, Senhor, mas nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, o Senhor quer que eu lance ainda? Lance as redes, Pedro. Senhor, em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. Pedro poderia ser o melhor pescador daquela região. Pedro poderia ter os melhores entendimentos do mar. Mas nenhum se comparava à doce voz de Deus, que quem obedece, colhe os frutos. Seja no céu, seja na terra e no céu. Porque nós somos igreja peregrina, em marcha para Jerusalém. E a liturgia de hoje também é muito propícia, porque na primeira leitura nós ouvimos: o povo de Deus é tão difícil desde aquela época, né, Padre? Como que não está muito diferente, né? O povo de Deus de antigamente está o mesmo povo de hoje. Deus libertou aquele povo da escravidão, agora ele chora porque não está com as codornices. Aí Deus te livra de alguma situação, de algum problema, de alguma coisa, nós reclamamos porque antes estava melhor. Aí você vem no cerco de Jericó, começa a rezar 7 dias, pedindo a graça de Deus. Aí você chega na sua casa, quando bate o dedinho no sofá, nossa, vai, quanto mais rezo, mais assombração aparece. Não é assim? Mas não é Deus. Foi você que não abriu o olho e não viu o sofá no meio da sala. Não foi Deus. Ah, Padre, meu casamento está difícil, não sei o que, não sei o que. Não foi eu que escolhi. Foi você. Nós vamos fazendo com que aquilo que Deus nos dá se torne difícil, quando na realidade Deus já nos dá aquilo que é fácil. Não no sentido de poder fazer, mas no sentido de poder viver. Nós precisamos viver aquilo que Ele nos dá na condição que nós somos convidados a viver. Nós, quando rezamos seja feita a vossa vontade, essa seja feita a vossa vontade tem que valer nos estados de vida que Deus nos oferece. Você que é casado deve fazer a vontade de Deus no seu matrimônio. Você é solteiro, deve fazer a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Nós padres devemos fazer prevalecer a vontade de Deus no nosso estado de vida. Não existe fazer a vontade de Deus somente aqui dentro da igreja, nos bancos da igreja, porque é muito fácil ser católico aqui, é muito fácil ser filho de Deus aqui dentro da igreja, mas vai ser filho de Deus fazendo a vontade de Deus em casa? É difícil. Vai ser filho de Deus fazendo a vontade dele com a vizinha que você não conversa? Se riu é porque tem uma vizinha que não conversa. Padre conhece. Tem pouco tempo de padre, mas já estou conhecendo um pouco de Deus. É muito fácil ser fora, ser aqui dentro, perdão. Mas quando na realidade nós somos uma única realidade, quando rezamos seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, isso supõe que nós já vivemos o céu aqui na terra. O meu fazer, o meu sentir, o meu falar, o meu agir tem que ecoar a eternidade. Porque se nós deixamos para amanhã a escolha da vontade de Deus, quem garante que eu e você teremos o amanhã? E ontem já não tem como mais voltar atrás. Portanto, eu só tenho o hoje, o agora, para poder abraçar na obediência a vontade de Deus. E minha gente, obediência é difícil. Mas a obediência para Deus, Ele só requer de nós a disposição. Porque Deus, Ele não impõe. Aquilo que comecei e termino dizendo. Deus pode tudo?
Obrigado, Deus. Está mais atenta que o povo de Deus. Deus pode tudo, sim ou não? Sim. Deus faz tudo, então? Não. E isso faz ele ser menos Deus ou não? Não. Ou seja, quando nós rezamos, a oração que é um pedir, pedir não muda nada a Deus. Se eu peço, ele continua sendo Deus. Se eu não peço, ele continua sendo Deus. Agora, quando eu peço e obedeço o que ele faz, ele não é só Deus, mas ele é Senhor da minha vida. Porque eu coloco em prática aquilo que ele quer. A oração nada mais é do que dar espaço para que Deus seja Deus em mim. A oração nada mais é do que dar espaço para que a vontade de Deus se alinhe à minha vontade. Só que a oração alinhada ao coração de Jesus só é possível a um tipo de pessoa: o humilde. Porque o orgulhoso, Deus não passa nem perto. A sua graça não tem como chegar perto do orgulhoso, porque o orgulhoso é senhor de si. Eu posso tudo sozinho, eu faço tudo. Quando o padre fala, faz isso com fulano de tal, junta tal pessoa, padre, eu faço sozinho. Não! Desculpa dizer isso. Você precisa chegar para o céu com aquele que Deus colocou do seu lado. Nós podemos até experimentar a fé individualmente, mas ela também é vivida comunitariamente. E seja feita a vontade de Deus, também é feito na comunidade. Quando nós, em comum unidade com a vontade de Deus, realizamos o seu corpo místico, que é a igreja. Agora, se cada um quiser fazer o que quiser, vamos fazer qualquer coisa, menos a vontade de Deus. Qual é o terreno do seu coração, como diz o Evangelho de hoje? Pode ser qualquer um. Mas se for regado com a força do Espírito Santo, tiririca, pedra, nada impede o florir de Deus. Fica de pé um pouquinho. Diante de tudo isso que o Padre falou, feche seus olhos aí. Vamos fazer uma infusão aqui agora. Vamos fazer um retrocesso daquilo que já aconteceu na nossa vida. Quantas vezes a gente pode imaginar que já rezamos o Pai Nosso? Não tem como contar. Já rezamos muitas vezes. Mas Jesus nos mostra que mais do que uma fórmula de oração, Ele nos apresenta uma forma de rezar. Confiança, entrega, abandono. É isso que Deus nos ensina no Pai Nosso. Humildade, mansidão, de poder nos colocar diante da Tua presença. Com os olhos fechados, peça para Deus te conceder a graça de ser livre das Tuas vontades. Senhor, nós queremos alinhar a nossa vontade à Tua vontade, Senhor. Nós queremos que aquilo que o Senhor quer seja também o meu querer. Pai, me dá a oportunidade todas as vezes que rezarmos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, para que eu já experimente aqui agora, na terra, o céu herdado por Ti para cada um de nós. Sim, Espírito Santo, nós Te damos livre acesso. Queremos que a Tua presença nos ajude a bem experimentar o querer de Deus. Peça para Jesus te dar a graça na força do Espírito Santo de matricular na escola de Maria, porque Maria nos ensina a desaprender aquilo que nós achávamos que éramos conhecedores, quando na realidade o verdadeiro conhecimento
A verdadeira sabedoria é Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós. Hoje o céu se abre pra quebrar sobre os corações, toda graça, tudo vai. Se você conhece essa canção, faça dela um ato de louvor. Eu também quero me derramar de todo o coração, de todo o meu coração, nos braços do Pai. Ergue seus braços lá em cima, clamemos a presença do Espírito. Maranatá, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, toca meu ser. Vem Espírito, vem Espírito, calabassuda, Espírito batiza nos Espírito, com a tua graça, Senhor. com teu poder, Mais uma vez, vem Espírito Santo. Coloca a mão sobre sua cabeça agora. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre cada filho teu, sobre cada filha tua, reunido nesta igreja. Faça-nos dessa hora inteira aquilo que achamos ser entendedores da verdade. Vem Espírito Santo, vem Espírito. Uma nossa vontade, Senhor Jesus, a tua vontade, uma nosso ser ao teu ser, nos faça filhos, filhos cada vez mais nossos a tua vontade. Mais uma vez, vem Espírito Santo. Espírito Santo, Vem com teu poder, Senhor. teu poder, Meu ser. São as nossas vozes, ministério. Vai força, igreja, na sua voz. Vem. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, em mim. Segura os instrumentos. Vem, Espírito Santo, Com o quê? teu poder, toca meu ser. Sim, Senhor. Seja feita a tua vontade. Diz para o Senhor. Sim, Senhor. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Me ajude, Senhor, a viver aqui e agora, nesta terra, nesta cidade, na minha casa, no meu trabalho, nos meus amigos, no céu, que tanto almejamos, e que o Senhor, na cruz, já herdou para mim.